E Rafa, vou ver se eu boto uma luz aqui, porque não consigo nem eu me enxergar aqui. Olá, Léo. Olá, olá. Tá me ouvindo bem, cara? Tu me vê bem, me ouve? Tô, tá perfeito. A minha imagem aqui tá meio estranha, não sei quanto Tu tá meio. apagado aqui, nem meio É, opaco. tá meio estranho mesmo, cara. Parece que tá meio desconfigurada a imagem, entendeu? O pixel dela. Sou eu que aceito as pessoas aqui, meu? Não, pode deixar pra mim. Tá. Na Eu te real, tu me botei caso colocou como precise. administrador Não, eu da botei de, sala. de, de, co- de co-host, eu não sei se tu vai precisar compartilhar alguma coisa, não sei. Talvez o Zeca precise, o convidado. Tá, beleza. Não, vou te Talvez, tirar não aqui é então, vou certo. deixar aí, Acho que então. não, Aí quando eu tá? Acho que precisar, eu não. boto ele então. Pra não precisar É. ficar aparecendo a mensagem pra ti. Eu combinei com o Zeca dele entrar também por umas 15 para as 8. Eu acho que a Renata também entra. Noite, Olá, olá. Olá, João, tudo bem? tudo com você? Beleza. Vou ver se eu consigo ajeitar essa minha câmera aqui. Já volto. Tô olhando no meu vídeo aqui, bah, minha cara é a face do cansaço e da destruição, né? Cheio os olhinhos pequenos aqui, tipo, cara, que semanas complexas essas. Meu Deus do céu. A gente estava falando hoje na clínica, essa semana em específico, tá meio cansativa, não sei, tava Bah, com um ar diferente, né? cara, e segunda-feira eu tenho que entregar o projeto de mestrado e Ah, tem final de semana para fazer. Hoje dei aula para o pessoal uhum, do estágio, amanhã dou aula para o pessoal da formação. uhum, Vou me mudar. Então, assim, ó, tudo eleições, sim. complicado, cara. Mas vamos lá, vamos voltar. João, esses dias que eu descobri uma coisa, na real, por acaso, né? Ah, Tu é filho da Tati ou parente da Tati? sou filha? Ah, cara, legal, não sabia disso. Eu tenho um delay, assim, eu vou conhecendo os lugares e as pessoas e depois que eu vou associando quem é quem e qual o grau de. Uhum, E aí eu acho que eu adicionei a Tati, ou ela me adicionou no Facebook, e aí eu vi os amigos em sim. comum e vi o sobrenome, assim, tipo, ué, né? Daí eu cliquei numa foto dela e vi, né? Uhum. Não sabia, cara, não É, sabia. não, sou filho. Tua mãe é uma Meio que querida, eu cara. fiz porque eu fiz estágio na Horizontes, né? Isso em 2017, 2016. Pô, tu Então e eu o meio que Léo fiz a são ponte para cria ela de entrar lá, lá. então. Bacana, Então meio que cara. eu fiz a ponte para ela ir e ela fez a ponte para eu voltar, né? Então, Aham. Que massa, cara. É isso aí. É isso aí, na real, na nossa área, né? Não só aqui em Porto Alegre, Porto Alegre a gente sabe que isso aqui é uma província, né, cara? Então, mas na nossa área é muito importante que a gente tenha rede, sempre, sempre, sempre. A gente tem que se relacionar com as pessoas, conhecer as pessoas e tal. Então, isso é o mais importante. O João congelou a impressão minha. Congelou. Ah, Aí tá. voltou. pra mim, tu começou a falar e eu perdi tudo. Ah, tá. Não, não, eu tava falando pro Léo aqui, cara, de que o importante é a gente poder ter rede, né? Apesar de Porto Alegre ser Uhum. pequena, meio que todo mundo se conhece, mas nada melhor do que a gente poder ter esses pontos de conexão, entendeu? A gente poder se relacionar com pessoas que é aquilo, né? É esse o nosso meio, né? Então, nesse aspecto, boa, Uhum. boa descoberta que eu fiz aí, cara. Gostei de saber.
E uma coisa que eu ia perguntar para vocês, então, já que estamos só nós aqui, vocês sabem por que que a Vanessa saiu? Não? Tá. Ah, agora eu entendi, ó. O João, ele tira a câmera e fica travado ali, ó. Tá vendo? Ah, tá. Ah! Já viu aqueles. Tá gravando ainda. Mas já viu aqueles óculos que ficam com o olho pintado? Tipo isso. Uhum. Não, Pode mas não na todo mundo real botar vocês estão gravando gravação. nossa pré-conversa aqui, gente. É que quando abre a sala, bota pra gravar sozinha, não Tá, mas sei. depois dá para editar quando vai para. Isso. Não, eu acho Ah, que tem que tá, sim. editar isso. Olá, Kim. Oi, boa noite. E esse filhote Olá. aí? Filhote? Nossa, quando era filhote tava fácil, agora cresceu, tá demais. É muito interessante. O meu tava atrás do computador aqui agora. Daí ele deu uma olhada para trás, eu não dei bola para ele, ele foi dar uma banda. Ah, não, ele tá lá na janela pendurando. Gatos da pandemia, Eu tenho, carentes. eu tenho filhotes felinos também. 2. Como é que é o nome do convidado mesmo, Rafa? Quando ele aparecer aqui, eu vou aceitar, hein? Não entendi, Léo. Tem que falar O um pouco mais nome, alto. qual o nome do convidado? Porque quando ele aparecer aqui, eu aceitar. Ezequiel Amaral. Ah, já entrou aqui então. Tá. Pode aceitar ele já, Léo. Demora um pouquinho pra Ah, entrar. sim. Olá, Zeca. Olá, boa noite. Estão escutando? Boa Estamos noite, boa sim. noite. Perfeito. Deixa eu apresentar o povo aqui, Zeca. Na real, essa galera aqui é da Organização das Quintas Psicanalíticas, tá? Então, temos aqui o Léo. Te apresenta aí, Léo. Dá um oi, pelo menos. Olá, Ezequiel. Seja bem-vindo. Bom te ter aqui conosco. Temos o João. Boa noite, Ezequiel. Temos a Kimberly. Boa noite, Kimberly. Oi, boa noite, prazer. Temos o Pelo no colo da Kimberly. O Dara tá aqui também. O Dara tá aqui do lado dormindo. A Mora tá do meu lado agora. Eu também tenho. Tá falando pro pessoal, eu tenho 2 aqui, né? Então. Mas então, Zeca, assim, quanto tempo a gente tem, pessoal? Até 1h30, mais ou menos, né? E a ideia, para só poder orientar o Zeca, assim, é ele falar por uns 45 minutos, mais ou menos, e abrir 45 para discussão, isso? Geralmente é 1h30 de discussão. Aí vai de vocês, assim, né? Aí, a Eu não sei quantidade como é que tá de... teu tempo, tá, Zeca? Porque Ah, geralmente a quinta, ela surte muitos questionamentos, enfim, o pessoal gosta de, enfim, de falar e perguntar. Então, temos essa questão aí. Tu tem um teto de 9h30 mesmo? Ou dá para não, estender um pouquinho? tá bem tranquilo, dá pra estender um pouquinho também. Aqui que eu vou pedir ajuda, assim, o Rafa já sabe, assim, eu sou uma pessoa que fala horrores, né? Então, e avisando, tanto tempo, passou, sei lá, 20 minutos, tem mais 20 minutos, falta 10 minutos, alguma coisa assim que faça me localizar, porque hoje eu tinha tanta coisa para trazer, eu vou cortar isso, porque não, senão eu vou falando e tô lá, né, como é. Pego uma citação, daí da citação tô uma volta, sabe, né? Então, acho que isso. Tô um pouquinho nervoso, gente, porque eu tô chegando agora também, né? Com a mão suando aqui. Relaxa, Zeca, tu tá entre amigos aqui, cara. O pessoal é muito gente boa, tu vai te sentir acolhido, tenho certeza. Maravilha, gente. E o que a gente Questão faz de por enquanto? compartilhar o material, alguma coisa vai precisar? Como é que vai ser? Eu não gosto muito de slide, né?
Mas eu tenho daqui a pouco, quem sabe, mas eu não sei se vale a pena. Eu tenho alguns desenhos que eu posso depois, quem sabe, Não, aí vai de ti, eu só pergunto pra, né, pra não chegar na hora ficar procurando assim, alguma coisa. Ah, sim, sim. Não, é que dá até erro compartilhar slide na hora, esses aplicativos. Cara, Eu eu prefiro ficar geralmente vendo. gosto de associar livremente, entendeu? Então, tipo, eu até tenho, geralmente eu faço um esqueminha, eu faço umas anotações. Hoje eu não fiz nenhuma de pergunta, por exemplo, nada ainda, né? Mas geralmente eu tenho, pelo menos para organizar o pensamento, assim, mas eu gosto de ir falando também. E dá muito certo, geralmente, tá? Então fica bem tranquilo em relação a isso, cara. Opa, boa noite. Deixa eu virar aqui. Boa noite, Renata. E aí, tudo bom? Tudo bem? Deixa eu apresentar o Ezequiel. Ezequiel, essa é a Renata, é uma das diretoras sócias da Horizontes, tá? Então, ela que é nossa parceira sempre, né, de abrir para o pensamento transdisciplinar, cara, e essa construção de conhecimentos. Uma pessoa que tu pode contar sempre, cara. Obrigada. Não, eu posso contar sempre com vocês. Tudo bem, Ezequiel? Prazer, muito obrigada. Depois eu vou agradecer quando a gente começar, mas assim, já agradecendo agora, né, que a gente está se conhecendo. Muito obrigada pela tua disponibilidade. Obrigado a você, Super contente. Renata. Obrigado, Rafa, também, Horizontes. Eu estou muito honrado de estar aqui, estou um pouquinho nervoso, porque sou aquela pessoa que está sempre nos espaços que eu já estou familiarizado, né? Então é um espaço novo. E como é bom poder conhecer vocês, poder daqui a pouco trocar. Estou ansioso. Prazer. Tá bem. Obrigada. Mas logo tu já vai estar te sentindo em casa. Né, Rafa? Com certeza, com certeza. Eu falei para Já ele. está em casa, já está em casa. Ai. Já tem gente na sala de espera, eu vi 7 pessoas, digo, ai, já entrou tanta gente, mas não, somos só nós por enquanto aqui, né? Tá, que bom. Então posso falar, né? Não tem ninguém estranho, tá? Uhum. Não que eu digo, será que tem mais gente? Ezequiel, acho que o Rafa comentou contigo, né, que a gente tinha um grupo, não sei se a Kimberly chegou a participar, acho que não, né, Kimberly, mas estava ali quando começou, né, dos escritores autores da negritude, né, autores da negritude. E só que a pessoa que coordenava, que era a Jaqueline Batista, ela era nossa estagiária e ela se formou agora e terminou o estágio, na verdade, acho que na metade do ano. E ela não pôde continuar, assim, enfim, não quis, na verdade, continuar. E aí eu conversei com o Rafa, né? Porque o Rafa já tinha me dito que estava ligado à URGS, que estava ligado a algumas pessoas. E, bom, né? A gente já tinha conversado algumas coisas. Rafa, quem sabe tu assume esse grupo para a gente pensar algumas coisas, né? E aí ele disse, olha, sim, mas talvez não, tem que pensar e tem uma pessoa certa, né? E foi aí que surgiu o teu nome. Então, a ideia é que a gente possa fazer esse encontro hoje e seguir conversando, porque eu comentei com o Rafael, né? O grupo foi, vamos dizer assim, teve início com a Jaqueline, mas a instituição não pode deixar de ter um grupo porque a pessoa sai, né? Então, assim, acho que a gente já marcou um espaço nesse sentido de falar sobre racismo, sobre preconceito. Acho que a atividade assim, veio na semana certa, né? Imagino que Infelizmente, vai. né? Infelizmente pelo evento também, né? Infelizmente, mas eu acho que isso vai acabar aparecendo na discussão hoje, né?
E que bom que apareça, enfim, também, porque eu acho que tem que aparecer. Então, acho que a gente tem que marcar esse Deu uma trancada aqui. espaço, né? Não perder esse espaço de que a gente possa falando Opa, o que houve aqui no meu telefone? Vocês estão me ouvindo? Sim. Trancou tudo. Agora sim, deu uma trancada, Renata. Pois é, trancou. Não estou vendo vocês. Agora sim, está voltando. Enfim. Tá chovendo aí? Não. Na casa de vocês? Por enquanto, Aqui não, começou a bater uma aí. água agora. Não sei se é uma nuvem, né? Sério? Ai, porque tinha previsão de temporal, né? Enfim, então que a gente, né, faça desse momento uma continuidade de espaços de discussão sobre toda a temática do racismo, né? Enfim, então que bom que tu tá aqui, tomara que a gente possa contar contigo realmente para essa continuidade aí, Ezequiel. Coloca à disposição. Eu incomodei o Rafa, né? Que eu queria. Rafa, me conta mais, eu quero saber assim. Aí o Rafa ficava escorregando. Como assim, Rafa? Quem eram as pessoas? Como é que é a proposta? O que estavam estudando? Eu enchi o Rafa de perguntas, né? E poder ouvir isso um pouquinho me ajuda a dimensionar, porque cada pessoa pode ter seu processo, né? Onde está a discussão. Aí, até Não, pensando nisso. a gente até pode, eu posso depois botar vocês dois em contato com a Jaqueline, acabei não fazendo isso com o Rafa, porque a gente até não teve muito tempo. Como surgiu a ideia de... O Rafael disse, não, eu topo, vamos lá, tem uma outra pessoa e tal, né? Falou em ti, tá, vamos fazer uma atividade, então a gente correu para organizar agora a atividade de hoje, mas eu boto vocês em contato com ela, passo o contato dela para vocês, e aí vocês podem ver melhor, assim, né? Na verdade, o grupo também acabou meio que se desfazendo, então a gente também vai ter que retomar, né, os contatos e abrir para outras pessoas interessadas, mas eu sei que elas estavam estudando o Fanon, né? Acho que umas dizem Fanon, outras dizem Fanon, não sei qual que é a pronúncia certa. E eu não sei, o Leonardo não estava também, né, Léo? Não participou do grupo? Não cheguei a participar porque no dia não fechava com o meu, mas eu Não lembro da fechava os Jaqueline, funcionários. eu lembro dos eventos, assim, que a Jaque também estava junto e ela representava ali, né? Acho que foi no ano passado isso, foi no final do ano passado, né? A Ela tem gente muita fez um com o possibilidade, gente, D'Amico. assim. Tem muitas possibilidades, né? O Ezequiel pode falar por mim. O Fanon é uma pessoa que agora, né, o pessoal, principalmente da clínica, está se debruçando mais, mas existem muitos pensadores aí, pessoas espetaculares, né? Uhum. Inclusive brasileiros, né? Sim. Uhum. Inclusive, a gente vai fazendo um diálogo bem legal, eu e o Rafa, lá no GT de Masculinidades que a gente participa, né? De pensar uma clínica que ela se nutra também de outras áreas, né? Então, pensadores e pensadoras do viés cultural, artístico, da antropologia, da psicologia, assim. A OMEGB está um pouco mais, assim, que a gente tem debater. Por exemplo, aqui livros da psicologia, eu acho que tem um só, o resto é tudo de outras áreas. Né? Uhum. E... Não, eu acho que a gente vai fazer uma coisa muito legal, assim, juntos, e acho que, bom, é isso, tem espaço para a gente criar, vamos lá e botar esses assuntos em pauta. O Rafael também me recomendou a Gláucia, né? Já falei com ela, aceitou, Rafa. Vai estar que bom. Acho que até Conhece já a está no Gláucia, né, Zé? Ela disse que conhece mais de uma. Ezequiel. Mais de uma, mas é do CRP ou a Gláucia Fontoura? Fontoura. É que tem uma ela fez, eu acho que ela é 1 ano antes de ti, ou 2 anos antes de ti no PPG lá. Ah, tá, eu sei quem é. É a que se formou, já concluiu o mestrado. Uhum. Conheço ela. Eu acho que ela tá no CRB até, não tá? Acho que ela estava na gestão anterior, nessa acho que ela não tenho certeza se ela tá. É que são várias comissões, né? Claro. É uma galera, né? Tu tá no CRP, Ezequiel? Tô na comissão de processos clínicos e tô na comissão de relações raciais também. Pois é, a Jaqueline era a nossa representante na comissão de processos raciais. Aí agora até a gente tem que ver quem é que vai assumir isso, porque ela participou de algumas reuniões, não sei,
né? Mas com a saída dela, tem que ver quem que vai assumir isso pela Horizontes. Não sei se vocês estão se reunindo, teve alguma coisa, porque antes eu recebia o e-mail, a Horizontes recebia quando tinha algum encontro, alguma coisa, né? Não sei se tem tido. Tem começado agora, Renato, só que muito nessa questão de transição, de alinhar ainda algumas coisas, né? Ver o que a gente tá construindo, assim, digamos, um mapa aí para esses anos. Então, está sendo mais interno, né, por enquanto, até Entendi. a gente começar daqui a pouco. Pessoal, desculpa interromper, mas eu posso Tá, não, para a gente dar admitir entrada, as né, Léo? pessoas. Isso, pra gente dar. Posso admitir as pessoas? Isso, vamos lá. Pode, Sim, pode. sim, Beleza. para a gente começar mais ou menos no horário, Valeu. não atrasar Tá. muito. Vamos aguardar mais uns 5 minutos? Ou começamos? Eu acho que podemos aguardar mais 2 minutinhos, são 8h04, né? Aguardamos mais 2 minutinhos e aí a gente começa. Beleza. Acho que começamos então, a gente já compartilhou nos grupos todos aí, se alguém, né? Então, Rafa, faça as honras da casa. Beleza, pessoal. Uma boa noite a todos, todas, todes.
Meu nome é Rafael Reis, eu sou branco, heterossexual, e hoje a gente está aqui para poder discutir um pouco sobre clínica e questões raciais, né, com o nosso convidado Ezequiel Amaral, tá? Vou apresentar ele para vocês, então, tá? O nosso convidado, o Ezequiel, ele é mestrando no programa de pós-graduação em Psicologia Social e Institucional na URGS, especializando em Direitos Humanos, Relações Étnico-Raciais e Saúde pela Fiocruz, bacharel em Psicologia na Universidade do Vale do Rio dos Sinos, Unicinos, com ênfase em Clínica Contemporânea, pesquisador no EGBE, Zeca? Pesquisador no EGBE, Negritude, Clínica e Políticas do Comum, da URGS, pesquisador do Núcleo de Estudos e Pesquisas Eleleco, Agenciamentos Epistêmicos Antirracistas Descoloniais, pela UFPEL e pela URGS, integrante do Saúde Preta RS, né, @SaúdePretaRS, quem não segue, segue lá, colaborador no grupo de trabalho da Clínica das Masculinidades, URGS, e Clima, URGS. Que bom que tu tá aqui, Zeca. Seja bem-vindo, bem-vinde. Olá, pessoal, boa noite. Uma honra estar aqui. Agradeço a todas e todos que estão chegando, né? Convite feito também pela Horizontes, pelo Rafael. Além disso, sim, o que eu posso me apresentar chegando aqui, além do que eu faço, né? O que nutre também, assim, esse lugar enquanto eu falo, chego aqui, é dizer que eu também sou uma bicha preta, sou artista, filho da Olinda e do Luiz, sou semente das ações afirmativas, acho que é importante nomear isso, que isso muda tudo aqui de uma forma estrutural no nosso país. Eu estou em um fundo com parede azul, sou passinhos, eu sou um homem negro, careca, cavanhaque, uma camiseta cor preta, e está escrita: se fere minha existência, será resistência. Eu quero fazer um diálogo que possa aí comunicar com diferentes áreas e formações também, né? Obrigado. Acho que a Renata ia falar, não? Ou eu continuo? Não, tá bem. Eu quero agradecer a tua presença, Ezequiel, né? E dizer, há pouco a gente conversava na antessala do evento, né? Que, assim, para Horizontes é extremamente importante, como realmente uma filosofia da instituição, né? Que se abram esses espaços de discussão e a todo tempo, né? Te comentava assim que a gente tinha um grupo que vinha sendo coordenado pela Jaqueline Batista, que era uma estagiária que acabou, né, terminando estágio por motivos pessoais, assim, enfim, da formação dela, não pôde continuar com o grupo, e que isso me impactou, porque eu disse, bom, o grupo ele tem que continuar, né, um grupo que marque um espaço, não só no Horizontes, mas na comunidade em geral, né, de discussão das temáticas do racismo, do preconceito, enfim, né. E quando a gente começou as quintas psicanalíticas, esse evento que a gente está hoje, lá em 2020, se não me engano, a segunda quinta psicanalítica, o primeiro evento a gente resolveu fazer assim, foi lá pelo 20 e poucos de maio, eu acho, em meio àquela loucura que foi né, que estava sendo a pandemia recém, quer dizer, 2 meses, todo mundo dentro de casa, mas sem ninguém saber o que ia acontecer. Nós resolvemos fazer uma discussão do grupo de autismo que a gente tem na Horizontes, e a gente estava lendo um livro, que era da Melina Otombi, Metafísica dos Tubos, e um livro extremamente interessante. A gente disse, vamos compartilhar isso com o pessoal, vamos fazer uma discussão e vamos abrir no Zoom. Foi a primeira atividade. A segunda, ou terceira, logo em seguida, foi uma atividade proposta por uma outra estagiária,
que a Jaqueline também fazia parte desse grupo, e foi sobre racismo. E nós tivemos, eu acho que, sei lá, 300 pessoas inscritas, né? Uma atividade, assim, claro que a gente sabe que essas atividades nem todo mundo comparece, mas muita gente compareceu. Eu acho que teve 180 pessoas, assim, entrando e saindo, se não me engano. Porque, né, estava, assim, emergindo esse assunto, a necessidade de se falar. E nós tivemos, na ocasião, o Inácio Paim, que é uma pessoa, né, próxima, e a Vânia Cidade, que é uma psicanalista do Rio, e que agora assume, que eu acho algo extremamente importante, acho não, tenho certeza, né? Assume a presidência da Federação Latino-Americana de Psicanálise, num movimento, assim, que é negra, né? Ambos são negros, tanto o Inácio quanto a Vânia, trazendo essa questão, né, do racismo, enfim, toda a abrangência da negritude para dentro das instituições psicanalíticas ditas oficiais. Então, assim, aquela atividade nos mobilizou muito de dizer, bom, nós vamos falar sobre isso, né? Horizontes vai falar sobre isso. E de lá para cá, algumas atividades vieram acontecendo e, bom, estamos aqui hoje, eu quero te agradecer mais uma vez a presença, agradecer ao Rafael, que tem sido um grande parceiro também, né? E tenho certeza que tu vais ser um grande parceiro também da Horizontes e nosso, né, nessas discussões e outras, enfim, que tenhamos aí. Então, muito obrigada e vou parar de falar, que eu falo demais, deixar que tu fale. Quem está aqui para falar hoje é tu, não sou eu. Né? Obrigada. Obrigado você, Renata. Mas talvez que a gente siga falando, né? Estamos vivendo tempos difíceis, né? Onde falar é uma negociação agora muito mais densa, né? E eu começo já a partir disso pensando assim na Grada Quilomba, no livro dela Memórias da Plantação, quando ela traz assim a pergunta de onde você vem, né? E eu acrescento aqui, né? Como vocês chegam até aqui? Como eu chego até aqui? Né? Então, quem sentir essa convocação, eu gostaria de convidar que colocasse no chat uma frase no microfone em algum momento depois, para falar como se chega até aqui, de onde vem, porque, começando por aqui, dando um exemplo, eu venho do Morro da Conceição, em Porto Alegre, chego aqui sendo o primeiro negro da família a concluir o ensino médio, entrar no ensino superior, né? Como dito antes, sou semente das ações afirmativas. Chego também enfrentando o racismo brasileiro, a homofobia cotidiana, que é inseparável do racismo. E venho aqui, chego recusando o extermínio. Me recuso a morrer, então eu me pego em transgressões do que é o trauma. Eu aqui podendo falar por mim, né, e não ser traduzido de um olhar egocêntrico, acho que isso também muda assim a concepção de lugar que a gente tem, assim, de qual sujeito a gente está falando e quando está podendo falar. Ainda em Guerra da Quilomba, assim, eu penso na máscara, né, da escravizada Anastácia, mulher preta, com uma figura de uma máscara de ferro na boca, que ali, naquele regime do plantation, naquele contexto, era para impedir que a pessoa pudesse cometer erro e morrer, ou se alimentar, né? E isso ainda ocupa uma configuração simbólica, social, no nosso cotidiano. Então, quando a máscara, né, ser tirada, assim, o que pode ser ouvido? O que você aí poderia escutar? E de qual lugar? Então, eu trago um pequeno dispositivo já para o começo. É uma citação da J. Mombassa. E ela diz o seguinte: os nomes não saem das nossas cabeças, apesar de concorrer aos campos de esquecimento que formam a memória brasileira. Mas já não escrevo mais para despertar empatia em quem me mata, em quem nos mata. Esse livro e essa carta eu dedico àquelas que vibram e vivem, apesar de, na contradição entre a imposição de morte social e as nossas vidas irredutíveis a ela, não vamos matar agora, porque ainda estamos aqui, com nossas mortas abençoadas, clamando por justiça, em becos infinitos, por todos os lugares.
Então, para começar um pouquinho assim essa noite, pensando aí disparadores iniciais de uma discussão que o racismo não é recorte, mas ponto de partida, é preciso a gente se perguntar que marcadores psicossociais podem compor, né, o atravessamento de uma clínica, quando a gente fala de sofrimento, mas quando a gente fala de uma ressignificação também. Assim. Pensando nisso, assim, eu penso, já que foi trazido antes do François Fanon, aquela frase que o Fanon traz, né? O trabalho do colono é tornar impossíveis até os sonhos de liberdade do colonizado. Então, quando a gente está falando aqui de um lugar sensível, a gente também já está falando de um lugar que possa sonhar, um lugar que possa sentir, experimentar, um lugar que escapa, que transgride a dor. Né? E quando a gente está falando da conjuntura social que a gente vive nesse momento, pensando no atravessamento do capitalismo da raça, é importante lembrar o quanto o Attila Mbembe ele vai trazer o surgimento do sujeito racializado, ou isto é, do negro, né, do branco, do indígena, ele está relacionado à história do capitalismo. E nesse diálogo entre capitalismo, o Mbembe vai trazer e vai chamar atenção ao que ele chama de dupla pulsão do capitalismo. A primeira seria um incentivo inicial do capitalismo a partir de uma violação ilimitada, uma violação do corpo, uma violação do território, uma violação do imaginário, uma violação da construção de um outro mundo. E de outro modo, é a indistinção entre meios e fins do corpo negro como objeto e mercadoria. Então, acho que é preciso nomear o quando esse lugar do objeto da mercadoria ele é um ponto que muda tudo na configuração social que não só está estruturada, mas desejada a ser assim, conforme a Denise Ferreira vai nos dizer, a partir também da dívida impagável, que coloca sobre o colonizado. E isso vai produzir também, acho que, atravessamento das relações de poder e saber que a gente ocupa quando a gente se propõe a escutar um outro que é diferente, um outro que vive e sofre, sangra, morre, renasce de um outro jeito. Assim. Então, lembro da música da Elza Soares, quando ela vai dizer assim, né? A carne mais barata do mercado não está mais de graça. Mas, de um certo modo, ainda continua ocupando um lugar de mercadoria. Né? Então, pensar a concepção de raça, embora ela tenha algumas alterações, conforme o Silvio Almeida vai trazer, né? A partir do século XVI, ela começa ali a produzir outro tipo de relações, que é o caso no lugar de privatizar, no lugar de acumular. É a partir do século XIX que, com a constituição dos estados contemporâneos, né, do capitalismo industrial, que a gente vai ganhar uma nova roupagem nas relações raciais. Então, quando a gente está falando também do que produz um atravessamento psíquico, político, social, ético, é importante pensar e questionar a quem o Estado serve, em que aspecto serve, porque o Estado também é uma instituição que o Silvio vai trazer, política no mundo contemporâneo, o qual o racismo alimenta ao mesmo tempo, né, e é alimentado pelas estruturas estatais. Então, há um aspecto do Estado que ele classifica pessoas e divide. Né? Entender esse aspecto do Estado é a gente pensar que uma clínica, uma escuta, ela não diz só um setting, ela não diz só a um lugar de enquadramento a partir de uma sala, né, a um lugar que às vezes está colocado num sentido ambulatorial. Pensar esse atravessamento do Estado que nos mata, que produz necropolítica, como a Attila Mbembe vai trazer, é pensar também como que a gente entende os fluxos do Sistema Único de Saúde, o SUS, os fluxos do Sistema Único de Assistência Social, o SUAS, né? Para poder questionar, para poder, junto às vezes com pessoas que vivem outras realidades, aquelas que passam fome, aquelas que são seguidas no mercado, sabe? Aquelas que tomam tapa na cara do policial, como elas também podem reivindicar um lugar onde acessar o direito delas é exceção. E essa exceção, assim, ela também faz parte de um lugar de saúde mental, de um lugar de dignidade. Princípio esse que às vezes faz parte ali
dos princípios de equidade, universalização, integralização, participação popular, e que nem sempre, às vezes, a gente estuda nas formações ou faz algum sentido quando a gente já tem aquilo, né? Porque o SUS, o SUAS, esse lugar do Estado, o lugar que ele coloca o sujeito branco e o negro são diferentes, assim como o indígena. Então, é pensar que se antes a gente tomava uma chibatada no tronco, éramos enforcados, né? Hoje é no camburão, é no encarceramento em massa, é na violência policial, é na tornozeleira eletrônica, no nutricídio, na pobreza, na fome, que o Estado também tem alguma manutenção nisso. Então, o Estado também com uma expressão colonial, quando produz um adoecimento e sofrimento, e um sofrimento que parece, às vezes, produzir a sensação de não ter fim à população negra. Então, nosso sofrimento enquanto povos diaspóricos, em algum grau, ele gera um espetáculo, né? Porque e esse espetáculo, ele não é inocente, ele vai gerar, em algum grau, um prazer e ganho. É como Glória Luxemburgo vai trazer a acumulação primitiva, fazendo uma crítica ao próprio Marx, né? Essa acumulação primitiva, ela ocorre no nosso sangue, com roubo, expropriação e mutilação. É pensar, então, que se desde o regime plantation como um dispositivo de um design global, que imperializa e, de algum modo, capitaliza essa violência, expropriando esses corpos e o direito sobre a habitação da terra, né, enquanto propriedade, a nossa carne preta, enquanto produto e propriedade, foi imposta porque era disposição de um serviço a um senhor branco. E esse senhor branco, hoje, ele ocupa vários lugares sociais e simbólicos. Se hoje em dia a gente pode pensar que a Casa Grande ela toma outras modulações, a senzala também. A Tina Mbembe ele vai trazer, em A Crítica da Razão Negra, o quanto um lugar de pertencimento ao corpo negro ele vai estar sempre marcado a um lugar de poder, a um lugar de sujeição, né, ao sujeito branco. E é questionar assim, o quanto o sujeito branco consegue enxergar esse lugar, as relações de poder. Por quê? Né? Por que é importante entender o poder? Acho que mais adiante a gente vai pensando um pouquinho também o que pode ser esse poder. Mas o que eu quero perguntar aqui é qual é a história que conta a terra e cimento onde você aqui me escuta, onde você está pisando, onde você está habitando. A relação de poder e saber do seu corpo aí que busca promover de alguma forma, que está na psicologia, na psicanálise, na escuta. Em qual grau a perspectiva que aspectos políticos e sociais estão para além da sua experiência? O que, às vezes, a partir de um lugar hegemônico na produção de conhecimento, não admite, né, a diferença e os marcadores políticos como ponto de partida. Será que esses aspectos não bloqueariam, de algum modo, o cuidado com a ferida do racismo na pele de quem vence todos os dias? Da identificação que a gente tem grupal, sofrimento e violação? Com as modulações de poder, desumanização, extermínio, subalternização. O que seria escutar o sujeito negro? O que seria romper um pacto, uma relação de poder e uma ideologia qual, mesmo que não escolhendo, tem benefícios e faz parte a branquitude? É preciso questionar, talvez, e perguntar se o atendimento psicológico, a análise, né? Será que não que está isento de produzir e promover violência? Como seria essa possibilidade da produção de violências num lugar que se propõe escutar e acolher? Trago aqui pistas que, às vezes, é na racionalização e na interpretação de um saber que está apenas baseado em um viés branco, heterocis, hegemônico, que ele não consegue dar um passo maior. Que, às vezes, não consegue escutar o sujeito negro. Porque, aqui eu estou dizendo de novo, o racismo não como um recorte, mas como um ponto de partida. Não como um recorte das teorias, não como um recorte das formações, onde, às vezes, uma cadeira para estudar relações raciais é optativa e tem uma só. Onde, às vezes, pensar o inconsciente, as tópicas do inconsciente é pensar que o racismo vem depois.
ou no agenciamento maquínico pela esquizoanálise, no processo de subjetivação, ou na produção de crenças intermediárias, centrais pela cognitiva, ou nos sistemas de performances dramáticos pelo psicodrama. O racismo já chegou antes. E o racismo chegou antes e faz um braço, um corpo sangrar, não se movimentar o tanto que precisa. Então, o que pode ser um atendimento social quando a gente está falando de uma perspectiva de clínica? Seria essa uma questão de valor que é cobrado? Mas espera aí, qual é a relação que a gente sabe que a população negra tem com o dinheiro desde o regime plantation? Pensando ainda esse lugar da modernidade, também é outra face da colonialidade, quais são os principais fatores de sofrimento da população negra? Será que eles não estão atravessados de novo pelo dinheiro, pelo capitalismo? E aí eu questiono como e quais corpos podem seguir a sofrer. Como será que daqui a pouco, com o capitalismo, pela uma lógica manicomial, pela uma lógica colonial, uma lógica totalitária que faz parte dessa lógica colonial, a gente não é atravessado e atravessada pelo esse discurso da medicalização, né? Principalmente os sujeitos negros e indígenas, quando a gente não pensa o sujeito negro, às vezes, integrado num território, na cultura. Poderia ser esse aspecto um modo de manter a senzala de sofrimento, mandar para a senzala do sofrimento, né? O sujeito negro, continuar ignorando os seus efeitos no seu corpo? Não seria a falta de um conhecimento do mundo negro que seria marcado pela colonialidade, a manutenção da alienação de uma escuta? O que sabemos do mundo negro além da violência, além dos cotidianos e rituais de trauma? Qual é a importância dos elementos ancestrais, da relação com a natureza, com a arte? Você aí já experimentou entender? Escutar? Aprender? Isso eu penso que é preciso nomear a branquitude, a sua inseparabilidade de outros marcadores. Porque quando a gente está falando de racismo, está falando de colonialidade, modernidade, capitalismo, a branquitude ela não pode sair ilesa. Porque senão a gente transfere a responsabilidade das relações raciais, de sofrer, de educar e de ensinar o sujeito negro. Então eu trago aqui a Maria Aparecida Bento, que vai falar que a branquitude, a masculinidade, a heterossexualidade de um lugar hegemônico são lugares de poder que vão configurar justamente uma dimensão ideológica. Como assim dimensão ideológica? Ela se refere a uma construção social e histórica que ela vai se evidenciar no cotidiano e nas instituições. E dessa forma, vai colocar alguns como irmãos, alguns como corpos possíveis de receber empatia, receber cuidado, afetos, trabalhar junto, e outros como estrangeiros, difíceis, inimigos. E isso está marcado pelo racismo, mas também pela manutenção de um pacto da branquitude que exclui e protege os seus. Protege os seus em que sentido? Há um lugar do privilégio que configura também as relações de afeto. Quando a gente está falando também do contexto político-social, a gente está falando também, e aqui sou eu falando enquanto alguém que chega para as ações afirmativas, de um lugar que mexe com as ações afirmativas nesses privilégios. E a Maria Aparecida Bento vai dizer que isso não é fácil, porque a branquitude, ainda enquanto ideologia, ela tem uma função psíquica também essencial. Ela vai mobilizar desejos, afetos, inclusive, e também a libido. Então, é preciso a gente pensar o que bloqueia o exercício pleno de uma democracia. O que alimenta esse ódio ao negro, à mulher, ao pobre, ao LGBTQIA+. Será que esse ódio não estaria minimamente localizado e contaminado aí com racismo, mas também reforçado pela branquitude? Emiliano Camargo ele vai dizer que é preciso a gente achar formas de aquilombar nos equipamentos de saúde mental.
e principalmente a população branca, é convocar como a gente pode romper um pacto narcísico enquanto sujeito negro. Eu deixaria a pista aqui, respondendo junto, assim. Eu compreendo, assim, que formas de a gente pensar um exercício de romper o pacto narcísico juntos, porque pensar um mundo que pode ser melhor para o negro é um mundo também melhor para o branco, a branca, LGBT. A pista, talvez, é a gente pensar o quanto o pensamento africano, americano, não de uma África mística, ocidentalizada, mas da África a partir do lugar que produz saberes também, como o MBM vai trazer um devir africano. O que essas pistas de saberes da africanidade que Lélia Gonzalez vai trazer aqui no Brasil vão trazer elementos cósmicos, uma cosmovisão negra, né? Que vão dizer assim, vão traçar um limite. O mito do Édipo, né? Não dá conta. Não dá conta de tudo isso que a gente é atravessado socialmente, politicamente, historicamente. Então, é pensar o quanto o embranquecimento, às vezes, das perspectivas negras, da nossa ontologia, que é o tempo todo denegada aqui no Brasil, elas vão achando formas, né, de acimentar a nossa sensibilidade. E o quanto ainda a gente vem sendo flechado, é como se fosse uma arma tirando balas o tempo todo, de mitos, ideologias, dinâmicas do racismo no contexto brasileiro. Né? O racismo tem dinâmicas. Mas será que a gente vê, né? Isso me faz lembrar do Carlos Murro, que para ele, assim, o racismo, ele traz uma dinâmica quando ele tem uma intenção, né? Seja uma intenção na organização da sociedade, em uma ordem sistêmica, que é a partir da raça. Eu lembro que, quando a gente pensa no geógrafo, né, Milton Santos, ele vai trazer esse lugar assim da globalização a partir da luz dos territórios, que tem acesso à luz, à água. Lélia Gonzalez vai dizer que esse acesso e a falta disso, para algumas pessoas que estão mais nas bordas, mais às margens, não no lugar central, é a própria manutenção e é o próprio racismo. Ainda pensando nessa dinâmica do racismo, é pensar que a partir da raça, ela efetua uma engrenagem de como vai ser controlado os recursos globais, a elaboração de estruturas intelectuais e normativas. Isso que produz e fomenta ideologias. E qual é o papel disso? O papel disso é regulamentar relações entre dominados e dominantes. Também é produzir um sentimento de derrota. É como vem aparecendo bastante na clínica para mim, e às vezes eu sentindo esse lugar de como se o racismo nunca fosse acabar. E nesses dias eu sinto que eu quase vou morrer. Mas daí eu penso assim que há formas também de renascer. Mas e quem não pode estar nesse lugar, às vezes, de uma rede, e quem, às vezes, não está num lugar de escuta de uma pessoa preta com um letramento racial crítico? Como é que a gente pensa o que produz a manutenção de uma lente narcísica inquestionável de superioridade, que está permanente colocada nesse lugar do racismo, mas também da branquitude? Então, pensar a dimensão clínica a partir desses fatores psicossociais é pensar que, às vezes, na neutralidade se esconde modos de negligenciar algum relato que uma pessoa negra apresenta no atendimento psicológico e contribuindo no sofrimento e extermínio dela. O que eu estou querendo dizer aqui, então? Eu estou querendo dizer que não há uma forma totalitária, específica, universal para escutar a diferença. Então, acho que é preciso a gente quebrar o espelho, um espelho de uma escuta e de um sujeito universal. E, para isso, eu vou trazer um dispositivo que diz assim: Maura, a quebrar acidentalmente o espelho que separava Orum, mundo espiritual, do Aie, mundo material, foi rapidamente se desculpar ao Lorum, o qual estava tranquilo com o ocorrido. Maura se surpreende ao entender que, ao quebrar o vidro, era a intenção de Olorum. Para Olorum, cada pessoa passaria a enxergar o mundo a partir do reflexo do espelho quebrado.
uma perspectiva singular do mundo. Não haveria mais um espelho que refletia uma verdade absoluta e universal do mundo. Esse conto, esse mito, está no livro da Wanda Machado, né? Da Cor da Noite. E por que eu trago ele? Assim? É preciso a gente pensar e poder perspectivar juntos que um lugar, às vezes, que é importado de uma psicologia, de uma psicanálise, de um lugar de saber que vem de Europa ou estadunidense, ele pode até contribuir, né, com algumas ferramentas, alguma escuta que a gente produza na clínica, na produção de conhecimento, nas relações sociais, nas alianças antirracistas. Mas tem um limite, porque esse espelho ele precisa ser quebrado. E quebrar esse espelho é poder falar de um lugar pluriversal, não universal. Como assim? Estou querendo dizer que a gente não cabe no lugar a partir de um olhar da realidade do sujeito branco. E nisso, assim, que entra o lugar de epistemologias contracoloniais. Né? Contracoloniais, trazendo aqui muito Nego Bispo, que é um quilombola, que ele vai dizer assim, que para compreender esse lugar contracolonial, antirracista, de um saber da clínica, que a gente pode trazer aqui para a clínica, mas com um saber de outras áreas, é pensar o quanto a gente pode mergulhar nos processos de resistência do próprio Brasil, de luta, de defesa dos territórios, os símbolos que tem aqui, são africanos, indígenas, que significados eles estão produzindo, que modos de vida praticados nesse território estão sendo feitos. Às vezes não se trata de um lugar que o sofrimento é atravessado pelo capitalismo a partir de um lugar da produção de uma falta ou de um excesso, mas também é a relação que a gente tem em comunidade, que às vezes é atravessada pela colonização, pelo racismo, esse lugar também com a natureza. O que eu estou querendo trazer aqui também? Em que momentos talvez a gente consegue perspectivar o quanto o racismo ele atravessa esse sentido de entender um sujeito negro num espaço que não só de sofrimento, de extermínio, mas também no sentido e exercício de uma identidade. E de uma identidade que ela possa, em algum modo, pensar o que o Munanga vai trazer dos usos e sentidos da negritude. Eu espero não estar falando também de um modo muito técnico. Se alguém também tiver alguma dúvida, pode me interromper. Estou trazendo aqui como empolgo, né, gente? Negritude aqui, às vezes eu ouço essa palavra e ela tem o risco, às vezes, de ser banalizada. Negritude é um movimento político, social, diverso, plural, contraditório, aquela contradição que a gente pensa a diferença, aquela contradição que a gente se movimenta. Negritude eu trago aqui como uma insubmissão ao colonialismo, ao racismo, um lugar que, se o François Fanon vai dizer, né, que o racismo criou o negro cria a negritude. Ou seja, não importa quantas pedras joguem no negro, ele vai conseguir construir ainda algo. Então é preciso pensar que a identidade do negro ela não fica, ela não dá conta só nas teorias que são pensadas para qualquer sujeito. Porque temos especificidades que elas vêm também com o fator histórico. Como assim o fator histórico? Para a população negra, o fator histórico, social, antes do regime plantation e depois, eles possuem um fio condutor que é ligado a um passado ancestral. E esse passado ancestral, ele também ajuda a perspectivar e enfrentar esse lugar